Era uma noite perfeita para uma viagem. O céu estava limpo, a lua brilhava intensamente, e as estrelas iluminavam a estrada deserta. Lucas e Ana, um jovem casal apaixonado por aventuras, decidiram pegar a estrada para visitar uma pequena cidade histórica a algumas horas de distância. A ideia de viajar à noite os empolgava, pois a tranquilidade e o mistério das estradas noturnas sempre os atraíram. Com a música suave tocando no rádio, eles conversavam e riam, compartilhando histórias e sonhos. As luzes da cidade ficaram para trás, e a escuridão começou a envolver o carro. A estrada parecia um longo tapete negro, cortando o vasto campo à sua volta. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, criando um contraste fascinante entre luz e sombra. Tudo parecia perfeito até que, sem qualquer aviso, uma névoa espessa começou a se formar ao redor do carro. Lucas, com a mão firme no volante, diminuiu a velocidade, tentando manter a calma. Ana olhou para ele, percebendo a súbita tensão no ar. A névoa era densa, quase sobrenatural, e parecia engolir a estrada. Enquanto avançavam lentamente, o silêncio tomou conta, apenas interrompido pelo som abafado dos pneus sobre o asfalto. O rádio começou a chiar, perdendo a sintonia, e o clima tranquilo da viagem deu lugar a uma sensação medo. Eles estavam sozinhos, no meio do nada, envoltos por uma névoa que parecia ter vida própria. A névoa densa tornava a visão quase impossível. Lucas e Ana estavam cada vez mais nervosos, o que era visível em seus olhares rápidos e mãos inquietas. Subitamente, um vulto apareceu à beira da estrada. Lucas freou bruscamente, e o carro derrapou um pouco antes de parar, quase bateu na beira da estrada. Ali, na penumbra criada pelos faróis, uma figura solitária estava de pé. Era uma mulher, vestida com um longo vestido branco, o tecido esvoaçando levemente na brisa noturna. Seu rosto estava parcialmente coberto por seus cabelos escuros e desgrenhados, e sua postura curvada transmitia uma tristeza profunda. Ana abriu a janela, hesitante. "Você está bem? Precisa de ajuda?" A mulher não respondeu imediatamente. Ela apenas levantou a cabeça lentamente, revelando olhos vazios e um olhar perdido que fez Ana arrepiar-se dos pés à cabeça. Sem outra opção e com um instinto de ajudar, Lucas e Ana decidiram oferecer uma carona. A mulher entrou no carro, seu perfume era uma mistura estranha de flores e algo indescritível, quase como o cheiro da própria noite. Quando se sentou no banco traseiro, ela finalmente sussurrou com uma voz etérea: "Vou obrigada. Estou tentando voltar para casa." O silêncio voltou a dominar o carro. Lucas e Ana trocaram olhares desconfiados pelo espelho retrovisor, mas decidiram seguir em frente. A mulher parecia inofensiva, embora perturbadora. Conforme avançavam na estrada envolta em névoa, a sensação de inquietação aumentava, e a presença da mulher no banco traseiro fazia com que cada quilômetro parecesse mais longo e sombrio. A estrada se estendia diante deles, uma faixa escura e aparentemente interminável, cortando o véu de névoa que insistia em não se dissipar. Lucas dirigia em silêncio, a tensão visível em cada músculo de seu corpo. Ana olhava pela janela, seus pensamentos um turbilhão de perguntas e receios. A presença da mulher no banco de trás, ainda sem nome e quase espectral, tornava o ar dentro do carro pesado e opressivo. Enquanto avançavam, a paisagem ao redor parecia mais desolada. Não havia sinais de vida, nem casas, nem luzes à distância. Apenas o breu interminável e a névoa que dançava ao ritmo do vento. O rádio, agora completamente fora de sintonia, emitia apenas chiados, aumentando a sensação de isolamento e mistério. De repente, a mulher no banco de trás começou a murmurar algo. Sua voz, baixa e trêmula, soava como um lamento distante. Ana se virou lentamente, tentando entender o que ela dizia. "Minha casa, e está perto, e logo ali", e sussurrou a mulher, apontando para um ponto indeterminado na escuridão. Seu dedo parecia indicar um caminho que só ela podia ver. Lucas, com um aperto no coração, decidiu seguir a indicação da mulher. Ele virou o carro para uma estrada de terra que mal se distinguia na neblina. O caminho era irregular, sacudindo o carro a cada buraco e pedra. A sensação de que estavam se afastando cada vez mais da segurança era palpável, mas algo na voz da mulher os impelia a continuar.
Conforme avançavam, a névoa se tornava ainda mais espessa. Os faróis do carro apenas conseguiam penetrar alguns metros à frente, criando um túnel de luz no meio da escuridão. A cada curva, o medo crescia, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. Finalmente, no meio da névoa, surgiu a silhueta de uma antiga casa de fazenda. Seus contornos eram indistintos, mas a estrutura parecia abandonada há muito tempo. A mulher no banco de trás soltou um suspiro profundo, como se estivesse aliviada por finalmente ter chegado. "É aqui", disse ela, com uma certeza assustadora. Lucas parou o carro em frente à casa, seu coração batendo descontroladamente. Ana segurou a mão dele, buscando conforto e coragem. A mulher abriu a porta do carro e saiu, movendo-se com uma graça quase sobrenatural. Ela parou na entrada da casa, virando-se para encará-los uma última vez. "Obrigada por me trazerem de volta", disse ela, com um sorriso triste que nunca chegou a seus olhos. Em um piscar de olhos, a névoa pareceu engoli-la, e ela desapareceu tão misteriosamente quanto havia aparecido. O silêncio que se seguiu à partida da mulher era ensurdecedor. Lucas e Ana ficaram sentados no carro, atordoados e incrédulos. A casa à frente deles, envolta em névoa, parecia ainda mais sinistra agora que estavam sozinhos novamente. Lucas desligou o motor, e o som do carro morreu, deixando apenas o leve sussurro do vento e o farfalhar das folhas. "Devemos ir embora", disse Ana finalmente, sua voz quebrando o silêncio. Lucas assentiu, mas algo no ambiente o fazia hesitar. Havia uma sensação de que estavam sendo observados, uma presença invisível que permeava o ar. Ele ligou o carro novamente e fez uma manobra para sair dali, mas assim que começaram a se afastar, o motor deu um estalo e morreu. Lucas tentou dar a partida várias vezes, mas o carro permaneceu imóvel, como se algo o prendesse ali. "Isso não está acontecendo", murmurou Lucas, enquanto tentava manter a calma. Ana olhou ao redor, seus olhos arregalados de medo. "O que vamos fazer?" "Não podemos ficar aqui", disse ela, sua voz tremendo. Lucas pegou seu celular, mas não havia sinal. Eles estavam isolados, presos naquele lugar estranho e assustador. De repente, uma luz fraca piscou dentro da casa. Era como se alguém tivesse acendido uma vela ou uma lanterna. "Você viu isso?", perguntou Ana, sua voz quase um sussurro. Lucas olhou fixamente para a casa, tentando discernir se seus olhos o estavam enganando. A luz piscou novamente, desta vez mais forte, e depois desapareceu. "Precisamos verificar", disse Lucas, embora a ideia o enchesse de pavor. Eles saíram do carro, suas lanternas iluminando o caminho. A névoa parecia mais densa ao redor da casa, e cada passo que davam ecoava como um trovão no silêncio da noite. Ao se aproximarem da entrada, a porta da casa rangiu e abriu lentamente, como se estivesse os convidando a entrar. Lucas hesitou, mas Ana o segurou firme, mostrando uma coragem inesperada. "Vamos acabar logo com isso", disse ela, e juntos, eles cruzaram a porta. O interior da casa era um reflexo de seu exterior, velho, empoeirado, e cheio de teias de aranha. O cheiro de mofo e decadência era forte, e o ar parecia mais frio ali dentro. A luz que haviam visto não estava mais visível, mas a sensação de estarem sendo observados era intensa. "Tem alguém aqui?", chamou Lucas, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Nenhuma resposta. Eles caminharam pelo saguão, suas lanternas iluminando móveis antigos e abandonados. Em um dos cantos, uma cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Ao explorar mais a fundo, encontraram um velho retrato pendurado na parede. Era a imagem de uma mulher jovem, vestida de branco, com um olhar triste e familiar. "É ela", sussurrou Ana, reconhecendo a mulher que haviam encontrado na estrada. "Mas como isso é possível?" Antes que pudessem pensar mais, um barulho alto veio do andar de cima, como se algo pesado tivesse sido derrubado. O coração de Lucas disparou, e ele olhou para Ana, que estava igualmente assustada. "Vamos embora daqui", disse ele, puxando-a em direção à saída. Mas assim que se viraram, a porta se fechou com um estrondo, e o som de passos pesados começou a descer as escadas. Eles estavam presos, e a sensação de perigo iminente era esmagadora.
A cada passo que os sons se aproximavam, Lucas e Ana se preparavam para enfrentar o que quer que estivesse por vir, sentindo que estavam à beira de um confronto com o desconhecido. Os passos ecoavam pela casa, cada vez mais próximos, ressoando como um tambor de guerra no silêncio opressor. Lucas e Ana se entreolharam, o pânico evidente em seus rostos. Eles não tinham para onde correr. A única saída estava bloqueada, e a casa parecia querer prendê-los ali, como prisioneiros de um pesadelo. De repente, a figura de uma mulher desceu as escadas. Não era a mesma mulher que haviam encontrado na estrada, esta tinha uma aparência muito mais perturbadora. Sua pele era pálida como cera, os olhos fundos e sem vida, e seu vestido estava sujo de sangue rasgado, como se tivesse saído de um túmulo. Ela flutuava mais do que andava, movendo-se com uma graça sobrenatural que desafiava a lógica. Ana agarrou o braço de Lucas com força, seu corpo tremendo de medo. "O que é isso?" ela sussurrou, a voz quase inaudível. Lucas não tinha resposta. Seus olhos estavam fixos na aparição, o terror paralisando cada fibra de seu ser. A mulher fantasmagórica parou no final da escada, seus olhos vazios fixos em Lucas e Ana. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Então, ela levantou uma mão ossuda e apontou para um corredor escuro à sua direita. A mensagem era clara, eles deviam seguir aquele caminho. Sem alternativa, Lucas e Ana começaram a andar lentamente pelo corredor indicado. O chão de madeira rangia sob seus pés, cada passo um lembrete sinistro de sua situação desesperadora. O corredor parecia se estender infinitamente, as paredes cobertas de retratos antigos que pareciam observá-los com olhos acusadores. Finalmente, eles chegaram a uma porta no final do corredor. Lucas hesitou, sua mão pairando sobre a maçaneta enferrujada. Ana estava ao seu lado, a respiração rápida e irregular. "Temos que fazer isso", disse ela, tentando soar corajosa. Lucas girou a maçaneta e a porta se abriu com um gemido longo e lamentoso. O quarto além era pequeno e escuro, iluminado apenas por uma fraca luz vinda de uma janela coberta de poeira. No centro do quarto, havia uma cama antiga, e sobre ela, o corpo de uma mulher. Ela estava deitada de costas, o rosto virado para o teto. Lucas e Ana se aproximaram cautelosamente, e ao chegarem mais perto, perceberam que era a mesma mulher do retrato e da estrada. Mas agora, ela parecia em paz, seus olhos fechados como se estivesse dormindo. Uma sensação de alívio e tristeza tomou conta deles. Eles não sabiam o que havia acontecido ou por que estavam ali, mas de alguma forma, sentiam que haviam cumprido um papel importante. De repente, a figura fantasmagórica apareceu novamente, desta vez ao lado da cama. Ela olhou para Lucas e Ana com um semblante que, de alguma forma, parecia grato. Antes que pudessem reagir, a névoa começou a se dissipar, e a figura se desfez no ar, como um sopro de vento. A casa também parecia mudar, o ar ficando menos opressivo e o silêncio, menos ameaçador. Era como se um peso tivesse sido levantado, e a escuridão não fosse mais tão esmagadora. Lucas e Ana, ainda atordoados, se viraram para sair do quarto. Quando chegaram ao corredor, a porta da frente estava aberta, e a estrada à sua frente era visível novamente. Eles correram para o carro, o motor ligando sem problemas desta vez. Sem olhar para trás, eles partiram rapidamente, o coração ainda batendo descontrolado, mas com a sensação de que haviam sobrevivido a algo muito maior do que podiam compreender. Ao se afastarem, a velha casa ficou cada vez menor no espelho retrovisor, até desaparecer completamente na distância. Lucas e Ana sabiam que aquela noite ficaria gravada em suas memórias para sempre, uma lembrança do encontro com o desconhecido que mudou suas vidas para sempre. Lucas e Ana aceleraram pela estrada de terra, a mente de ambos ainda presa nos acontecimentos sobrenaturais da casa. O carro avançava aos solavancos, e a névoa, que antes parecia estar dispersando, de repente se adensou novamente, envolvendo o veículo como um manto espectral. O som dos pneus triturando o cascalho era a única coisa que quebrava o silêncio opressivo. "Precisamos sair daqui o mais rápido possível", disse Lucas, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ana, com os olhos fixos na estrada à frente, assentiu silenciosamente, tentando controlar a respiração rápida e irregular.
Com o carro avançando pela estrada deserta, a tensão no ar começou a diminuir, mas Lucas e Ana sabiam que ainda havia algo profundamente errado. A sensação de estarem sendo observados persistia, e a tranquilidade momentânea parecia uma frágil ilusão. A noite estava longe de terminar. Conforme seguiam, uma nova sensação tomou conta deles, de uma presença invisível e misteriosa. Era como se a estrada tivesse sua própria consciência, observando, esperando. E em algum lugar na escuridão, algo ou alguém estava à espreita, pronto para revelar o verdadeiro segredo daquela estrada amaldiçoada. À medida que avançavam pela estrada deserta, Lucas e Ana se sentiram como se estivessem sendo puxados para uma escuridão implacável. A atmosfera ao redor deles parecia pesar como um manto pesado, e a névoa persistente parecia ter uma vida própria, envolvendo o carro em um abraço frio e sufocante. Cada curva da estrada revelava mais escuridão e mistério. A vegetação ao lado do caminho parecia crescer mais densa e mais opressiva, e o farol do carro mal iluminava a estrada à frente. A sensação de estar sendo observado não diminuía, pelo contrário, parecia crescer a cada minuto. De repente, um brilho fraco e esverdeado apareceu na distância. Era uma luz fraca, como a de uma lâmpada antiga, balançando suavemente ao vento. Lucas se perguntou: o que será isso? A respiração ofegante. Eles seguiram a luz até uma antiga construção, uma pequena casa que parecia ter sido abandonada por décadas. Suas paredes de madeira estavam cobertas de musgo e trepadeiras, e a luz fraca vinha de uma janela quebrada, onde uma vela solitária queimava. Era a mesma casa de antes, mas como isso seria possível? A porta agora estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. Quando retornaram à consciência, a luz da lanterna iluminando o interior sombrio e empoeirado da casa. O cheiro de mofo e umidade era intenso, e o chão estava coberto de folhas secas e teias de aranha. No centro da sala, havia uma mesa com uma série de objetos antigos e amarelados. Em cima dela, um diário estava aberto, suas páginas amarelas e desgastadas. Dessa vez o interior da casa estava diferente. Lucas e Ana se aproximaram, e Lucas começou a ler as anotações com voz trêmula. Nos últimos anos, a estrada tem se revelado cada vez mais amaldiçoada. Aqueles que entram nunca retornam inteiros. Há um pacto antigo, feito há gerações, para proteger um segredo terrível enterrado nas profundezas da floresta. A maldição se alimenta do medo e da confusão, mantendo os curiosos longe da verdade. O diário continuava descrevendo a história de uma família que havia construído a casa e colocado uma maldição sobre a estrada para proteger um tesouro oculto. Segundo o relato, a estrada havia sido amaldiçoada para proteger um antigo artefato que tinha o poder de controlar as forças sobrenaturais. Enquanto Lucas lia, um som crescente de murmúrios começou a preencher o espaço ao redor deles. Era como se o próprio ambiente estivesse reagindo à descoberta, as paredes da casa parecendo vibrar e as sombras se movendo de maneira inquietante. Ana olhou pela janela quebrada e viu uma figura se aproximando, envolta em névoa e sombras. Lucas, olhe, ela exclamou, seu coração batendo forte. A figura estava se aproximando lentamente, suas formas distorcidas e indistintas. Era como se a própria maldição estivesse se manifestando diante deles. O som dos murmúrios aumentava, e a luz da vela começou a piscar. Lucas e Ana se entreolharam, sabendo que precisavam agir rapidamente. O diário falava de um ritual onde, para ser feito, o responsável pelo pacto deveria matar todos os membros da família para servi-los como oferenda e, por último, a cada ano na mesma data mais almas deveriam ser ofertadas a fim de manter o pacto firmado. Tinha também o que deveria ser realizado para quebrar a maldição, mas os detalhes estavam incompletos. Como se não tivessem sido apresentados inteiramente. Desesperados, eles começaram a procurar na casa por qualquer pista que pudesse ajudá-los a entender o ritual e a sair dali. Encontraram um velho altar no fundo da sala, coberto de símbolos e objetos estranhos. Havia uma caixa de madeira trancada em cima do altar, e, após alguma dificuldade, Lucas conseguiu abri-la. Dentro, havia um antigo medalhão com um símbolo. Talvez isso seja a chave, disse Lucas, segurando o medalhão com firmeza. A figura externa estava agora quase à porta, e a sensação de iminente perigo era grande. Com o medalhão em mãos, eles tentaram fazer qualquer coisa para acabar com o pacto.
A luz da vela piscou e um vento gelado atravessou a cabana. A figura externa parecia se dissolver na névoa, e os murmúrios começaram a desaparecer. Era como se a própria casa estivesse ajudando a dissipar a maldição. A sensação de opressão começou a se dissipar. A cabana parecia mais clara, e a névoa externa começou a se afastar lentamente. Lucas e Ana sentiram um alívio profundo, como se a pressão sobre eles estivesse finalmente sendo levantada. Sem saber, agora eles faziam parte da casa, do pacto e do ritual. Saíram da cabana e voltaram para o carro. Na estrada à frente estava menos ameaçadora, e a sensação de estarem sendo observados diminuía a cada quilômetro percorrido. Até que viram corpos pendurados já apodrecidos. Havia duas mulheres, as mesmas vistas anteriormente, uma criança ainda segurando sua boneca rasgada e coberta de lama, e um casal jovem. Eram eles, ali jogados no chão cobertos de sangue e poeira. Eles haviam enfrentado o terror e descoberto a verdade oculta da estrada amaldiçoada, mas a experiência os deixará marcados e presos para sempre. A maldição e seus segredos sempre estará lá, esperando por aqueles que ousassem desafiar o desconhecido novamente. Sem entender o que estava acontecendo, os dois saíram correndo em direção à estrada. À medida que a estrada se desenrolava diante deles, começaram a notar que os sinais de vida estavam cada vez mais escassos. As árvores ao redor pareciam se inclinar para o caminho, como se estivessem observando-os. A lua, que antes estava oculta, agora parecia estar mais próxima, sua luz fria e implacável iluminando a estrada com um brilho espectral. Então, algo estranho aconteceu. Figuras encapuzadas estavam agora surgindo entre as árvores, suas silhuetas indistintas movendo-se lentamente em direção à estrada. Lucas, olhe, ela gritou, o pânico evidente em sua voz. As figuras estavam se aproximando, a luz da lua refletindo de maneira inquietante em seus capuzes escuros. O som de passos suaves e ritmados começou a preencher o ar. As figuras encapuzadas estavam agora ao redor deles, formando um círculo. Seus rostos estavam ocultos nas sombras de seus capuzes, mas Lucas e Ana podiam sentir os olhos deles fixos neles, avaliando-os com uma presença ameaçadora. Com um movimento quase ritualístico, as figuras começaram a murmurar palavras em uma língua antiga e incompreensível. O som era hipnótico e perturbador, como um canto fúnebre que parecia penetrar em suas almas. Ana tentou fugir, mas ela estava travada, como se estivesse colaborando com a estranha cerimônia. De repente, uma das figuras deu um passo à frente e levantou uma mão, segurando uma antiga caixa de madeira. Ela abriu lentamente, revelando um brilho quente e avermelhado que parecia emanar de dentro. As figuras começaram a entoar uma espécie de cântico crescente, e o brilho da caixa aumentou, envolvendo tudo em uma luz vermelha sinistra. Lucas e Ana tentaram se proteger, cobrindo os olhos com as mãos. A luz parecia atravessar as pálpebras, queimando suas retinas com um calor intenso. Um som ensurdecedor preencheu o espaço, como se a própria estrada estivesse gritando em agonia. Então, de repente, o silêncio tomou conta. A luz vermelha se apagou, e as figuras encapuzadas desapareceram. Lucas e Ana, ainda atordoados, olharam ao redor e viram que estavam de volta na estrada de terra deserta. Mas algo estava terrivelmente errado. A estrada parecia mudar diante de seus olhos, contorcendo-se e se tornando um labirinto sem fim. Eles estavam de volta ao início da estrada amaldiçoada, e a sensação de ter sido enganado por alguma força oculta era esmagadora. As figuras encapuzadas haviam os levado de volta. A maldição nunca termina. Ela se adapta, e você sempre estará de volta onde começou. Lucas e Ana se entreolharam, o terror refletido em seus olhos. A estrada diante deles parecia ter se transformado em um pesadelo interminável, um ciclo de terror que os manteria presos para sempre. Enquanto andavam pela estrada que parecia não ter fim, uma nova verdade se instalava: deles haviam se tornado parte da maldição, condenados a viver ali eternamente. Se você chegou até aqui, é porque é um verdadeiro fã de histórias que desafiam a lógica e exploram os limites do sobrenatural. Esperamos que a estrada amaldiçoada tenha mexido com seus nervos e deixado você com uma vontade insaciável por mais. Se você curte uma boa história de terror e quer se perder em mais contos que desafiem o desconhecido, inscreva-se no nosso canal.
Não perca a chance de acompanhar nossas narrativas arrepiantes e explorar os mistérios que nos assombram. Seu próximo pesadelo está a apenas um clique de distância.